Eu não estou a ter... Peraí. Tem uma... Ok. Câmia, nós estamos ao vivo no Facebook. Está tudo bem consigo? Bem, obrigada, José. Boa tarde. É uma experiência sobre aquilo que se espera nos próximos tempos. E nossa intenção aqui é discutirmos um pouco sobre os efeitos sociais do Covid, se quisermos, do confinamento social por inerência do Covid-19. Ok. Uhum. És conhecida mais como professora de História, mas como tu sabes, não são os títulos que me agradam. O que me agrada é a forma de ser humano. E este é o lado que é característico nos textos que escreves e nas opiniões que emites a nível dos órgãos de comunicação social. Como é que aprecias tudo isso? Em relação ao confinamento, Sim. ou este estado de emergência? Confinamento, a Covid, assim, uma panorâmica geral. Bom, eu acho sempre que as grandes crises e as grandes esta forma de que às vezes somos impactados, não é? Leva-nos a que muitas das vezes tenhamos que pensar que soluções temos para a nossa vida, o que podemos fazer de diferente. Crises sempre existem e sempre houve também. Em relação a esta pandemia, não é? Quando pensamos em pandemia, é porque é algo que está a nível global e quando é, por exemplo, uma endemia, são apenas alguns locais e não é com a magnitude que tem uma pandemia, e neste caso a Covid-19. Foi algo que nós subestimamos, eu acho, um pouco, porque, se bem me lembro, em novembro do ano passado, isto era um problema que era apenas da China e nós estávamos todos em casa sentados a ver a rapidez com que a China construía hospitais, o disseminar, e fomos andando e passamos o dezembro e passamos o janeiro, pensando sempre que era um problema chinês. E demos por nós, depois de uma determinada altura, afinal o problema não é só chinês, o problema é do mundo. E todos nós tivemos que rapidamente adaptar-nos, uns melhor que outros. Também é verdade que esta doença acabou por mostrar que somos todos iguais, independentemente do continente em que estejamos, ou seja, somos pessoas, temos debilidades, temos todos problemas, e talvez isto seja algo importante a levar em consideração, que é, depois disto, como é que há de ser? Será que seremos mais humanos? Será que seremos mais trabalhadores em equipa, teremos mais solidariedade, mais consciência do problema dos outros. Nós vemos que, por exemplo, na Europa e numa União Europeia que muitas das vezes está a pôr em causa a própria continuidade deste projeto, há também dentro deles algum desentendimento dos países que têm mais dinheiro e que contribuem mais, achando que não devem dar em detrimento dos que são mais pequenos e que têm mais dificuldades, mas depois chega-se a consensos e estão todos a partir de um pé em que temos é que pensar nas nossas economias e na forma como vamos olhar daqui para a frente para isto. A questão de vários países que pensam nos layoffs para garantir que as empresas e os seus trabalhadores não tenham tantas dificuldades assim. Por outro lado, depois vemos outros países que desvalorizam completamente esta questão da doença. Temos um Donald Trump que acha que temos que ingerir lexívia, porque assim mais rapidamente nós ficamos melhores, não é? E dizia há bem pouco, há 2, 3 semanas atrás, que o que queria era que depois da Páscoa toda a gente começasse a trabalhar. Temos um caso também no Brasil, não é? Que é um pouco uma cópia, a presidência, um pouco uma cópia
da presidência americana, não é? Em que temos agora, em plena crise, alguns que dizem que alguns, eu não sei qual é a expressão, não é governador provincial, não é administrador, não é presidente da Câmara, eles têm uma expressão para esta pessoa que tem a responsabilidade do governador provincial, não é? E, portanto, tens alguns completamente alinhados com o que a OMS diz, em relação às medidas de proteção e de biossegurança, pondo em causa tudo aquilo que o presidente Jair Bolsonaro também desvaloriza em relação à Covid, e temos em plena crise da Covid escândalos, não é? Ou pelo menos mudanças também no que diz respeito ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se demite porque considerou que houve uma ingerência presidencial em decisões que punham em causa um pouco a ética e a integridade dos órgãos de justiça. Portanto, temos várias situações. Estou agora a recordar-me que na África do Sul o governo optou por dar cestas básicas às pessoas necessitadas e está a ter alguma dificuldade em fazê-lo, e, portanto, o que acaba por acontecer é que as pessoas estão à espera da comida e a comida não está a chegar, e as pessoas estão nestes bairros de lata, vou assim dizer, e que começa a sentir-se uma instabilidade. Portanto, há aqui paradigmas que têm que ser revistos, sem dúvida. Analisado. Olha, Cami, eu quero saudar a Teresa Cibo e o Alexandre Gouveia, que estão a apreciar a nossa conversa, mandaram mensagens para saudar, mas também temos outras pessoas em linha. Mas tu disseste, dentre as várias coisas, 3 que eu desejaria que comentasses. A primeira é: todo mundo acredita, pelo menos é assim que se narra, todo mundo acredita que depois de tudo isso passar, ou pelo menos estar bem mais controlado, o mundo será diferente. Mas a minha percepção é que nós temos análises ou espaços de reflexão diferenciados. Temos aqueles que verdadeiramente estão confinados e, por causa disso, têm mais tempo para ler, para pensar na sua condição de vida e na forma de ser melhores cidadãos, mas temos as pessoas que continuam a olhar para tudo isso como um teatro, como uma coisa inventada, como que os políticos estão a ser dramáticos demais e etc. Tu achas que para este segmento populacional que tem dúvidas sobre o processo, surgirá essa oportunidade de repensar na condição de cidadania? Essa seria a primeira pergunta. A segunda é um pouco sobre o show-off dos políticos a nível das ajudas. Não achas que há muita partidarização e uma espécie de aproveitamento nesses anúncios em relação ao quanto se tem para ajudar e por que se tem para ajudar? Bom, em relação ao ter consciência, ao acreditar ou não, eu acho que mesmo em relação peço desculpa pela redundância, que mesmo em relação as pessoas terem tempo ou não terem tempo, só pensa na vida quem quer, e não é porque nós temos mais tempo que isso vai acontecer. Ou seja, se eu não estiver disposto a fazer uma introspeção e a olhar para aquilo que podem ser coisas passíveis de mudança, aliás, nós só mudamos se quisermos, eu posso perder e ter o tempo que quiser, mas não vou trabalhar nisso, e vou também anestesiar um pouco esta minha questão de estar ou não confinado em casa, e posso perfeitamente fazer maratonas do Netflix, só ver séries de outro servidor de streaming, ou ouvir música, ou qualquer coisa que não faça com que eu tenha que pensar. Eu acho que alguém, perdoa-me o corte, Cami, alguém postou nas redes sociais a dizer que apenas 3% dos envolvidos nessa situação toda regressarão pós-Covid com a mentalidade transformada ou alterada. Isso não é pessimismo a mais?
Apesar desse livre-arbítrio, do desejo pela mudança, não é pessimismo a mais? Depende daquilo que o indivíduo em si esteja disposto a fazer e a alterar, não é? Nós não podemos, a partir do pressuposto, e aí eu concordo com os 3%, e se calhar pode ser mais, mas depende do pressuposto que a pessoa em si, o cidadão, o indivíduo, quer com este tempo de confinamento. Para muita gente, este é apenas um tempo muito chato, em que tem que estar em casa. O marido, afinal de contas, tem que conviver com a esposa quando no final do dia era que havia este momento de interação. Os filhos também estão em casa e ainda muitos deles a precisarem de apoio para os trabalhos de casa, que é motivo de stress familiar. As senhoras estão também em stress porque têm que cuidar da casa, fazer a alimentação, olhar pelos filhos, pelo marido, e se calhar ainda têm que estar em teletrabalho. Portanto, nesta roda viva toda de espaços exíguos, onde têm que ficar horas seguidas, muito provavelmente poderá não existir tempo para que as pessoas façam reflexões filosóficas acerca da sua vida. Até porque, antes mesmo do Covid, nós podíamos pensar que tipo de vida levavam estas pessoas e se tinham objetivos. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós não podemos estar pensando que eu acordo de manhã, trato da minha higiene, como, deixo o filho na escola, vou trabalhar e ao final do dia volto para casa. Quer dizer, há necessidade de nós termos planificações, de nós sabermos o que é que vamos fazer durante o dia, de nós percebermos que objetivos são os nossos e de que forma é que nós estamos a trabalhar para os alcançar. E, portanto, não é com o Covid não veio trazer agora receitas mágicas para que as pessoas pensem em si. Por isso é que eu estou a dizer que poderá existir pessoas que o estejam a fazer, a refletir nas mudanças, naquilo que pode ser uma vida pós-Covid, e há outras pessoas que aquilo que querem é só que lhes seja dado a permissão para poderem voltar a trabalhar, que é para fugir de casa mesmo, para não ter que enfrentar até dificuldades que já possam ter e existir antes, mas que agora com o Covid têm que as enfrentar e nem por isso possam estar disponíveis para tal. E essa perspectiva do show político, né? À volta é isso que eu ia desta... responder agora. Em relação a esta questão da solidariedade, nós devemos ser solidários sem as câmaras de televisão ou sem as rádios presentes. Mas não nos podemos esquecer também que aquilo que acaba por ser de solidariedade, responsabilidade social e tudo mais, em muitas vertentes pode ser algo que visa precisamente esta valorização da marca, esta valorização das pessoas, porque nós quando pensamos, e o que fazias referência tinha a ver precisamente com os partidos políticos e as empresas, e nós devemos ser solidários sem dúvida. Mas se pensarmos em solidariedade, há 4 níveis, e eu fiz um artigo sobre isso, também estive num live em que falava sobre isso, e em que eu diria que a solidariedade tem 2 níveis que são intrínsecos, ou seja, nós aprendemos a ser solidários com a nossa família, e é logo o primeiro nível onde nós vamos aprender estes valores e saber que estamos a fazer o bem sem olhar a quem, porque é isto que nos é ensinado. Quando vamos crescendo, podemos estar em organizações da sociedade civil que pressupõem também esta mesma solidariedade sem intenções, não é? Em que estamos a fazê-lo porque queremos fazê-lo e é algo em que sentimos. E depois há outros 2 níveis onde a solidariedade já é algo extrínseco, ou seja, e aí nós estamos a falar de solidariedade de empresas e estamos a falar de Estado. E, portanto, o Estado em si tem responsabilidades porque, enquanto Estado social, tem que ter estas responsabilidades de apoio a todos os cidadãos, sendo que, quando olhamos para a solidariedade do Estado, ela pode ser entendida, no caso, como a responsabilidade que a Segurança Social tem e o papel que a Segurança Social tem. Quando de pensamos proteção social aqui. Exatamente.
Quando pensamos nas empresas, estamos a pensar que as empresas vão fazê-lo porque têm cidadãos que têm consciência, porque têm uma pressão também dos seus stakeholders, dos seus acionistas, dos seus colaboradores, porque entendem que têm que fazer um bom papel para a comunidade onde estão inseridos, mas também porque é uma questão de marca, é uma questão de as pessoas saberem que aquela empresa Y ou X fazem-no, também o podem fazer por uma questão de benefícios fiscais ou porque a lei também o garante que ao fazê-lo terão este retorno. Portanto, há aqui há duas dimensões, não é? A dimensão que o fazemos porque é algo que acreditamos que o estamos a fazer sem esperar nada em troca e, por outro lado, a dimensão do que estamos a fazer porque é uma obrigação e a motivação não é algo que vem de dentro essencialmente. Olha, Câmia, mais uma vez eu vou pedir aqui um segundo para saudar as pessoas que nos estão a ver e não sei se estás a observar, mas há muita gente a concordar consigo e também há alguns questionamentos a serem feitos que a dado momento eu vou trazer para vocês, mas temos o Divava, o António, o Jordão, o Luís e várias, a Áurea, e o Áureo, digo, e várias outras pessoas a apreciarem a forma como tu abordas as diferentes questões que vou fazendo. Mas eu quero voltar aqui para a ideia do ser humano. E eu li o artigo que escreveste e também vi o live que fizeste, onde destacavas a ideia de quando um indivíduo é solidário, é educado a ser solidário, ele acaba por ser um bom cidadão. E é um cidadão que contribui para o bem-estar da coletividade. Por exemplo, eu, Josué, ficando em casa, assumindo essa responsabilidade, sacrificando o meu eu em detrimento da coletividade, eu estarei a contribuir não só para o meu bem-estar, mas também para o bem-estar da coletividade. E o professor Mário Cortella, que é uma pessoa que eu sigo, sugeriu que não é a morte que me importa, porque ela é um facto. O que importa é que eu faça da minha vida enquanto o que eu faço da minha vida enquanto a morte não acontece. Ou seja, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. E isso é um pouco em torno daquilo que tu estás a sugerir. Não é tanto a preocupação com a morte, mas é a preocupação individual de ser um bom cidadão e, por via disso, contribuir para que a coletividade sobreviva, não? Sem dúvida, mas a questão é essa, por isso é que eu dizia, nós temos alturas da nossa vida que somos confrontados com situações que nos desequilibram. O importante é não termos receio, não é? E olharmos para do que é que positivo podemos tirar em relação a isso. E por isso é que quando tu dizias que há pessoas que dizem que no final 3% poderão ter epifanias e mudar radicalmente a vida, muitas das vezes passa também por esta questão de que tipo de vida levávamos antes. Nós estamos com saudades, não é? Das rotinas. E o ser humano foi habituando-se a ter rotinas até como uma forma de menos gasto do cérebro, ou seja, nós quando temos rotinas, isso significa que vamos fazendo as coisas e o cérebro já está automaticamente treinado para fazer, então não despende muita energia para fazer aquilo que ele já sabe qual é. A mesma coisa quando se tu levas tens um determinado caminho que fazes todos os dias para ir para o serviço, às vezes podes até querer fazer uma outra coisa, isso já me aconteceu, mas o cérebro já está treinado, é aquele caminho que faz, é aquilo que acabas por fazer todos os dias e ele não vai perder tempo a pensar nisso. Daí, muitas das vezes, e até porque depois tem também a ver com a nossa própria evolução, não é? Muitas das vezes nós temos algumas situações em que vamos pensando que tudo aquilo que é diferente e que sai da nossa esfera normal nos atemoriza, faz com que tenhamos medo e tenhamos muita dificuldade, daí a questão da mudança, não é? Que muitas das vezes, se nós pensarmos, já há algum tempo havia toda esta perspectiva de mudança em relação à tecnologia.
adaptação àquilo que era o preconizado pela tecnologia, as várias inovações e tudo mais. E nós íamos pensando, bom, vai haver uma altura em que talvez cheguemos e façamos e tal. E o que acaba por acontecer é, vem o Covid e o Covid com uma daquelas bolas, não é? Daquela estrutura que arremessa, vai e bate ali e diz, agora não têm como, vão ter que se adaptar. E isso acontece relativamente às empresas, no que diz respeito ao trabalho à distância, no que diz respeito à forma como muitas terão que vender os seus produtos. Eu achei bastante interessante o final da semana passada, esta semana, em que o Quero adaptou-se, não é? E juntou-se ao Tupuca e as pessoas podem fazer compras e vão à app, escolhem o que querem e o Tupuca leva as coisas a casa e a pessoa paga no multicaixa, não é? Quer dizer, nós até agora o Quero não era cliente da Tupuca. Não é? A Tupuca tinha outras superfícies comerciais e restaurantes que faziam parte da AP, mas há esta necessidade, não é? Olha, de repente, como é que nós vamos fazer? As pessoas estão em casa, nós precisamos de chegar até elas. E foi uma solução. Portanto, esta questão da mudança, muitas das vezes, ela força-nos, ela faz com que nós tenhamos que ter determinado tipo de atitudes. José, eu tenho 3% de bateria. 3% de Eu, bateria no telefone e não sei até quando mais é que aguento. Ou permites-me que me levante e vá buscar o carregador para que continuemos a conversar, ou então encerras o chat. Portanto, terás que yeah. decidir o que queres que faça. Olha, na verdade, como sabes, essa é a nossa primeira experiência de abordagem. Nós ainda teríamos 2 temas para abordar, mas já estou feliz pela sua disponibilidade. Quero apenas sugerir às pessoas que nos veem agora que é um conjunto de temas que vão ser abordados. Provavelmente na segunda-feira à tarde teremos o professor José Otávio Van Dunen. Teremos também o professor Alexandre Ernesto, teremos provavelmente a doutora Noelma Abreu, também nesse diálogo, que são pessoas que já estão confirmadas, e a ideia é falarmos dos efeitos sociais do confinamento social. Se não te importas em José, meu deixar a telefone câmara vai vazia, eu desligar. preferiria que vá buscar lá o carregador, se faz favor. Isso faz parte das emissões ao vivo. Vá lá buscar o carregador, se faz favor. Olha, enquanto a Câmia vai pegar o carregador, devo aqui agradecer o Joaquim Calé, o Divava, o Luiz Alberto, perdoa-me, várias opiniões. A solidariedade do governo é apenas para fazer campanha, assim como de outros partidos políticos. O Covid é um mal necessário para a transformação de pessoas. Nós, em Angola, temos muita alergia a mudanças e adaptamos-nos às alternativas das nossas realidades, João Domingos. Divava, realmente as universidades só estão fechadas por falta de recursos às tecnologias de informação. Obrigado. A Domingas diz parabéns, interessantíssimo e etc. Câmia, estás por ali ou nem por isso? Acho que o telefone da Câmia desligou-se. Em todo caso, olha, foi um prazer termos tido a Câmia. O objetivo é abordarmos os efeitos sociais do confinamento social. É um estudo que está a ser desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto e por pesquisadores do Centro de Pesquisa do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPTEC. Nos próximos dias vamos estar aqui, como nós já dissemos, a confirmação do professor José Otávio Van Dunen, na segunda-feira às 16 horas, e há também a confirmação do professor Alexandre Ernesto, que será provavelmente na terça-feira às 16 horas, e depois teremos outros convidados. Um grande prazer, paz e bem, e estamos juntos. Aquele abraço.